Oi, tudo bem? Bom dia. Olha eu novamente aqui para fazer mais uma live, né? Mas hoje quero fazer uma live falando sobre a fé. Por que falando sobre a fé? Porque no mundo temos variedade de fé, né? As pessoas têm fé em vários deuses, né? Que nesse mundo existe ou foram apresentados a elas. Mas eu quero falar de uma fé a qual Deus preanunciou a um homem chamado Abraão, né? Esta fé, ela não depende de obras, ela não depende de objetos, né? É uma fé que não precisa você ter nada em mãos, você não precisa ter nenhum tipo de amuleto, você não precisa ter nada. É uma fé limpa, né? É uma fé pura, é uma fé sem objeto, é uma fé direcionada a um Deus que você não vê, mas que você crê que Ele existe, né? Esta é a fé da qual eu quero expor para você neste momento, porque muitas fés são espalhadas por este mundo afora, mas esta fé da qual eu irei falar para você é uma fé única, verdadeira e praticamente, para dizer a verdade, invisível, porque você crê num Deus que você nunca viu, mas que você sabe que existe. Este Deus se chama Jesus Cristo, o qual eu irei falar a respeito desta fé agora. Mas antes de eu começar a falar desta fé, eu quero dizer para você que Deus sempre esteve ao seu lado e sempre estará ao seu lado. Independente do que você esteja passando ou vivendo, Deus vai estar sempre com você. Pode crer, pode acreditar nisto que eu estou falando, tá? E nós vamos passar a fazer esse estudo agora, para que você possa refletir. Então vamos lá. Eu quero começar lendo acerca da experiência de Abraão, né? Que foi o primeiro homem que Deus escolheu para apresentar esta fé limpa e pura, né? Porque antigamente os judeus, né, que existiam e que existe até hoje neste mundo, eles têm fé em um único Deus, no único Deus, e não têm fé que Jesus é um Deus, ou que Jesus é filho de Deus. Então eles têm a sua própria crença e a sua própria lei, a qual Moisés recebeu de Deus para que os entregasse, para que eles observassem e obedecessem. Mas nós que não somos judeus, a Bíblia nos chama de gentios. Todo aquele que não é judeu, todas as nações que não é judaica, é considerada como gentílicas, né? Gentios, os gentios. Nós somos os gentios. Nós somos quase ou mais de 8 bilhões de pessoas chamadas de gentios. E judeus, nós sabemos que judeus, no mundo existe cerca de 6 milhões de judeus, ou quase 7 milhões de judeus existem no mundo. E gentios não, gentios são mais de 8 bilhões. Só a China tem cerca de 1 bilhão e 600 mil pessoas, 600 milhões de pessoas. Então, nós fomos separados deste povo pelos rituais. Para eles, existe só um Deus, que é o Deus que criou os céus e a terra. E para nós existe o Deus que criou os céus e a terra, que é o Deus que os judeus crê, mas existe o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o qual nós cremos também. É disto que eu quero falar neste momento. Os judeus creem no único Deus, que deu a lei a Moisés, e Moisés passou para que eles cumprissem, né? E Abraão crê em único Deus também, que é o Deus que lhe colocou, que lhe imputou em si a fé
para que ele fosse pai de uma grande nação, a qual somos nós, gentios. Então, eu vou ler uns versículos, que foram escritos há mais de 2000 anos atrás acerca deste assunto, que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todo quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito da promessa. Veja bem, o que está dizendo aqui esta passagem bíblica? Que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E Deus diz que Abraão seria pai de uma grande nação. E esta nação somos nós, gentios. Por que somos nós? Porque você viu Jesus? Não. Mas você crê que ele foi crucificado, pelos nossos pecados. E se você crê nisso, você tem fé. A mesma fé que Abraão teve quando Deus chamou ele e lhe fez uma promessa. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa: Abraão, você será pai de uma grande nação. E Abraão ficou muito que pensativo, porque Abraão tinha mais de 90 anos de idade. E Sara também tinha essa idade, de 89 a 90 anos. E Abraão acharia, e nós também achamos, impossível que uma pessoa de 90 anos vá gerar filhos, E foi a promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E ele, olhando para o seu corpo já, velho, de idade bem avançada, falou: é impossível eu ainda ter filho para gerar um herdeiro, para que esta nação fosse constituída. Mas Deus não estava falando que a nação de Abraão, a qual ele seria pai, fosse de seu filho, fosse descendente de seu filho. Não, Deus estava falando que ele seria pai de uma grande nação que teria fé igual ele teve, E essa nação, a qual Deus pré-anunciou a Abraão, que somos nós os gentios, que nós seríamos justificados pela fé e não pela lei, esta nação existe até os dias de hoje. São todos aqueles que crêem que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores tomou sobre si, Esses que crêem neste ritual, neste sacrifício que Jesus fez, levando sobre si os nossos pecados, esses são descendentes de Abraão pela fé, porque você não viu Jesus, mas crê que ele morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Não é o caso dos judeus, porque os judeus, para se ver livre de pecado,
ano após ano, eles têm que levar diante de um sacerdote um novilho. E este novilho tem que ser limpo, puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. E este novilho é levado perante o sacerdote, e isso só judeu podia fazer isso. E o sacerdote cortaria ali no pescoço deste novilho e tiraria aquele sangue e aspergia diante do que levou para que ele fizesse isso. Este sangue aspergido sobre a pessoa, ela ficaria sem pecado algum. Mas ano após ano, ela teria que voltar lá para levar outro novilho, porque durante o ano para frente, ela cometeria de novo pecados. E teria que voltar novamente lá com outro novilho, para que o sacerdote fizesse o mesmo ritual para que ela ficasse sem pecado. Mas Deus, quando preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo que Abraão seria pai de uma grande nação, que seria justificada pela fé e não pelas obras, porque os judeus são justificados pelas obras. Ele diz: eu não tenho pecado, porque eu já levei o meu novilho diante do sacerdote e ele já aspergiu o sangue em mim, eu estou sem pecado. Então era uma obra que ele fazia todo ano. Já nós gentios não precisamos de fazer essas obras, porque Jesus Cristo, ele fez por nós. Ele foi o cordeiro, levado ao matadouro para a remissão de nossos pecados. Ele foi crucificado no Calvário. Ele derramou o sangue dele pelos nossos pecados. E se você crê nisso, você tem fé. Você é filho de Abraão pela fé. E você é justificado pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, sem você precisar levar novilho algum diante de qualquer sacerdote, ou padre, ou pastor, ou bispo, sei lá o que seja. Você não precisa fazer isso. Você já é justificado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Isto é fé. E por você ter esta fé, você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão pela fé. Olha o que diz aqui, no versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que crê. A Bíblia, encerrou tudo sobre o pecado para os gentios que crê. Se você crê, os pecados já são perdoados. Perdoado como? Pela fé. Pela fé em quê? Em que Jesus, no Calvário, derramou seu sangue, pelo nosso pecado. Aí você é filho de Abraão pela fé. Por isso que Deus chama Abraão e pede para Abraão olhar para o céu. Abraão olha para o céu. E Abraão viu aquele céu estrelado, cheio de estrelas, Viu aquele céu imenso, com várias estrelas, e Deus disse para ele: você consegue contar essas estrelas, Abraão? Abraão disse: não. Aí Deus diz a ele: assim será a sua descendência. Aí levou novamente ele perante o mar, e mandou ele olhar as areias que fica ali de frente ao mar. E Abraão olhou aquela multidão de grãos de areia, e Deus disse a ele: Abraão, você consegue contar estas areias, estes grãos de areia? Abraão certamente disse não. E Deus repetiu: assim será a sua descendência, como o grão de areia que existe de frente ao mar, que é milhões, de milhares de milhares. Assim são os da fé, assim somos nós, os gentios, com quais 8 bilhões de habitantes existentes aqui no planeta chamado Terra. E os que têm fé em Jesus Cristo, os que têm fé que Jesus levou sobre si os nossos pecados, que Jesus foi o cordeiro, levado ao matadouro para a remissão de nossos pecados. Você tem fé nisso? Você é filho de Abraão. Você é justificado pela fé. Você não tem pecado. A sua justiça provém da fé, a fé a qual Abraão teve. E nós sabemos que o sacrifício de Jesus, ele é eficaz. Você não precisa mais fazer outro tipo de sacrifício. Hoje, nas igrejas que existem no mundo, todas elas,
maioria, quase 90% delas, faz com que seus membros fiquem fazendo ritual, fiquem fazendo sacrifício. É a campanha da rosa, é a campanha do sal grosso, é a corrente da libertação, é a corrente da família, né? É vários tipos de corrente que essas igrejas fazem para te prender em rituais, em obras, a qual não precisa mais fazer. A única obra que você tem que fazer é ter fé que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. E essa obra você não precisa de objeto nenhum. E você vai nessas igrejas, é fita, é crucifixo, é sal grosso, é arruda, é água benta, é tudo ritual material para que você possa ter fé. Mas a Bíblia diz que a fé, ela não provém de material, ela não provém de objeto algum. A fé, ela tem que ser limpa e pura, né? Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que não se vê e a convicção de fato que se esperam. Você não precisa de objeto algum, você não precisa de nada. A única coisa que você precisa ter é fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que levou sobre si todos os nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e que está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Esta é a fé que você tem que ter, esta é a fé que te justifica, esta é a fé que limpa seus pecados. Batismo em água não remove pecado de ninguém, tá? Você batizar em água e dizer que a água levou seus pecados, isso é uma mentira. A água não leva pecado de ninguém. A água nunca vai levar pecado. Quem levou os pecados, seus pecados, foi Jesus quando morreu no Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53 diz isto: quem deu crédito em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhavam para ele, nenhuma beleza havia que nos agradássemos. Ele era rejeitado e desprezado pelos homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E certamente ele tomou sobre si as nossas dores, e os nossos pecados levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja bem, se Jesus fez tudo isso por nós, quem falou para você que você precisa praticar alguma obra religiosa para a purificação de seus pecados? Que você precisa participar de alguma campanha religiosa para que você alcance algum tipo de bênção? Não, nada disso. Tudo isso é a mentira desses pastores, bispos, sacerdotes, sei lá o que seja, esses homens que dirigem igreja nesse mundo, ficam enganando o povo e não falando a verdade sobre a justificação, sobre a salvação através da fé. Esta é a palavra a qual eu tenho, né, para dizer a você, para que você possa meditar, refletir, né, e pôr em prática a sua fé. Se você é de alguma denominação e ela tem te empurrado vários objetos, crucifixo, cajado, saquinho de sal grosso, água benta, rosa para você levar para a sua casa, cai fora disso. Isso é uma mentira religiosa. E este pastor que está fazendo isso é corrupto de entendimento. Está te levando à mentira. Está fazendo com que você se distancie da fé verdadeira, que é a fé a qual Abraão teve, o qual é o nosso pai na fé dita por Deus, tá? Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda está sendo objeto desses pastores, desses bispos corruptos de entendimento, eu peço a você que leia a Bíblia, tá? Leia principalmente o livro dos Gálatas, que você vai descobrir que eles estão te enganando e que você não precisa de ritual nenhum para alcançar as bênçãos de Deus na sua vida, porque Jesus já fez isso por você. Muito obrigado, espero que você possa refletir nessas palavras, espero que você possa, a ter consciência das coisas de Deus, mas as coisas verdadeiras, não as falsas que vêm sendo pregadas por aí.
Eu peço a Deus que abençoe você, sua família, sempre, e que você esteja sempre, meditando nas coisas de Deus. Muito obrigado e até a próxima.